Olá pessoal, com mais um vídeo aqui para o canal. Esse vídeo é sobre matemática da banca do Instituto AOCP. Lembrando que esse aqui é o segundo vídeo, então vou fazer vários vídeos dessa parte de matemática com questões e resoluções que eu estou fazendo aqui com vocês. E esse concurso aqui eu estou usando o conteúdo programático dos bombeiros, mas de acordo com alguns comentários que eu já vi no meu canal, haverá concursos da polícia. Então esse vídeo aqui vai ajudar toda essa galera que irá fazer esse concurso. Então, antes de começar aqui, você já sabe, né? Eu tenho que avisar. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar, porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, eu trouxe conteúdo programático mais dos bombeiros. E aí, né, nesse vídeo eu vou falar sobre sequências numéricas, que dentro dela tem a progressão aritmética, mas também temos a progressão geométrica. Só que aqui eu encontrei mais questões de aritmética. Caso eu encontrar de geométrica, aí eu vou fazer outro vídeo e aí por isso que é importante você se inscrever para não perder aqui os vídeos. Então, a nossa primeira questão é essa daqui, olha só. No acompanhamento dos controles da Câmara Municipal, é constatado que há um saldo em caixa de quanto? De 2.500 no dia de hoje. Sabendo que a Câmara irá receber uma dotação de R$ 14.000 em 15 dias e necessita adquirir imediatamente um equipamento no valor de quanto? De 7.800. Para o que? Pagamento em 7 dias, apure o saldo de caixa que restará daqui a 7 dias. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Essa questão, ela trata de uma situação onde eu vou utilizar aqui como forma de resolver uma linha do tempo. Então, olha só, eu estou fazendo essa linha do tempo aqui. Por quê? Porque aqui na questão ela fala de 3 períodos. Quais são esses períodos? De hoje, de 15 dias e de 7 dias. Então, olha só, hoje, em seguida 7 dias, no 7º dia, e qual é o por último? O 15º dia. Então, essa situação aqui da questão, ela fala sobre isso, que hoje há um saldo de quanto lá na conta dele? De 2.500. E aí, ele vai receber em 15 dias, quanto? 14.000. Então, isso aqui estaria bem aqui no final, né? Que ele vai receber 14.000. Só que o quê? Ele necessita adquirir imediatamente, vamos dizer já logo agora, um equipamento no valor de 7.800 para o pagamento em 7 dias. Então, ele irá fazer essa compra logo agora, imediatamente, de 7.800. Aí eu vou colocar bem aqui, olha só, de 7.800. E aí ele quer saber qual é o saldo apurado que restará daqui a 7 dias, que está bem aqui que a gente quer saber esse valor aqui. Então, você percebe, por exemplo, que isso aqui, vamos dizer, é um extrato bancário, quando a gente tira lá da nossa conta, que tem, né, as informações da data, quanto foi retirado, o que foi gastado, essas coisas. Então, isso é tipo um extrato bancário que a gente fez aqui. Só que é isso que a gente precisa fazer quando for fazer esse tipo de questão. É por isso que é importante ter atenção. Então, ele quer saber quanto é que seria o valor aqui. Então, o que você acha? Como é que seria? Deixa eu mudar aqui da cor de caneta. Esse 2.500 aqui é o que tem hoje lá na conta, né? Então, vamos dizer, é um valor positivo. E esse 7.800 é a compra. A compra é sempre a subtração, é que eu vou tirar, né? Então, você percebe que para resolver essa questão, os únicos valores que a gente tem que usar aqui é apenas esses aqui, já que o 14.000 nem vai entrar aqui, ele só vai entrar lá depois de 7 dias. Então, já lá pelo 8º dia, que é que a gente vai ter os 14.000. Então, a gente vai como calcular esse saldo aqui bancário no final, né? Então, isso aqui se trata do quê? De uma subtração, onde vai ser o quê? 7.800. Isso aqui eu estou fazendo pelo mais básico, mas a gente não tem que esquecer dos valores dos sinais. Então, como diferentes, então sempre é a subtração que a gente utiliza nesse tipo de situação. Então, como é que a gente faz? 0 com 0, 0, 0 com 0, 0 também. 8 menos 3, 8 menos 5 é 3, e 7 menos 2 é 5. Só que isso você acha que é positivo ou negativo? É negativo. Então, seria o que no final? Seria um saldo
negativo, né? Um saldo de quanto? De 5.300, que é justamente a resposta correta aqui, que é a letra E. Mas você consegue observar como aqui é importante a gente fazer essa linha do tempo para entender a situação aqui? Então, os 14.000 não tem nada a ver com a história, é só lá depois, lá por último dia. Mas ele quer saber o que vai ser restado daqui a 7 dias, que está bem aqui. Então, seria o quê? Um valor negativado. Então, ele estaria devendo, né? Então, devendo quanto? De 5.300. Trouxe uma outra questão aqui que também ela trata muito sobre a interpretação da questão. Então, é por isso, mais uma vez, que a gente tem que ter calma na resolução delas. Então, olha só. Um assistente redigiu 30 documentos durante uma semana, sendo que 80% da metade desse total de documentos redigidos foram relatórios e o restante foram correspondências. Sendo assim, é correto afirmar que o total de correspondências redigidas por esse assistente durante essa semana é igual a... Aí ele vem com várias alternativas aqui. Então, olha só, vamos tentar traduzir essa questão aqui. O assistente redigiu o quê? 30 documentos. Então, 30 documentos. 30 RDoc, que eu vou colocar aqui. Sendo que 80% de quanto? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. 80% da metade. Então, olha só, vai ser 80% da metade desses documentos foram redigidos como relatório. Então, isso aqui seria relatório. Relatório. Só que, além dele, também temos o quê? As correspondências. Correspondências. Então, você concorda que o quê? Nesse total aqui de 30 documentos, é relatório, mais o quê? Correspondência. E aí ele quer saber qual é o valor de quanto? Do total de correspondência. Então, ele quer saber isso aqui, né? Quanto que foram correspondências. Só que ele só me deu informações sobre o relatório, que a gente tem que traduzir isso daqui, que é 80% da metade. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai resolver essa situação da metade e depois dessa metade a gente vai tirar esses 80%. Então, vamos lá. Quanto é a quantidade de documentos totais que ele deu para a gente? 30 documentos. E aí, ele fala sobre a metade, né? A metade, quanto é? 30 vezes o meio, né? Que vai ser o quê? 30 vezes 1 é 30, dividido por 2 vai ser 15. Então, a metade vai ser 15 documentos. E aí, em seguida, eu vou ter que tirar o quê? Os 80%, lembra? Que isso daqui é o que corresponde ao número de relatório? Pois é. Então, olha só, a gente fazendo toda essa divisão aqui, ela vai dar o valor de 12. Então, mais uma vez, o que é esse 12 aqui que a gente está fazendo desde o início? Relatório. Mas é isso que ele quer saber? Não, né? Ele quer saber o quê? A correspondência. Olha só, bem aqui, ó, essa correspondência. Então, a gente já tendo o valor, mais uma vez aqui fazendo, né? Que o relatório mais correspondência é igual a 30. E aí, ele quer saber sobre a correspondência. E a gente tem o valor do relatório, que foi o quê? 12. Então, vai ser o quê? 12 mais o número de correspondência que a gente quer saber, igual a 30. Então, isso daqui ficou bem simplesinho, né? Então, vamos resolver aqui como sou arcaica, né? Então, correspondência vai ser o quê? 30 menos 12. Então, quanto é que vai ser aqui o número de correspondência? Vai ser 18. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. Uma questão aqui que eu trouxe. Considere a seguinte sequência dos números 10, 12, 7, 9, 4 e 6. Qual é a soma do sétimo com o oitavo termo dessa sequência? Bom, isso daqui trata-se de uma questão de PA, progressão aritmética. Então, a gente tem que entender qual é a sequência que está seguindo, assim, para a gente identificar o quê? O valor do sétimo junto com o oitavo. Por quê? Porque esses dois eu vou precisar somar para encontrar a resposta aqui. Então, olha só, vamos considerar aqui, olha só, o 10 é o quê? Ele é o primeiro termo, o 12 é o quê? O segundo, o 7 é o terceiro, o 9 é o quarto, o 4 é o quinto termo, o sexto é o sexto termo.
Então, ele quer saber o sétimo, esse aqui, que a gente não sabe, e o oitavo, né? O oitavo que também a gente não sabe. Então, olha só, para a gente encontrar esses dois últimos, a gente tem que entender o sequenciamento que está no início daqui de cada número, né, em seguida. Então, a gente tem que ir assim, eu vou sempre pelo mais básico, né, quando eu vou resolver esse tipo de questão. Então, olha só, vocês percebem que há um aumento do primeiro para o segundo termo, não é? Então, olha só, ele vai do 10 para o número 12. Então, você acha que é o quê? É uma soma, uma subtração, uma divisão ou multiplicação? O mais coerente seria o quê? Para chegar de 10 para 2 seria o quê? Uma somatória, né? Então, olha só, somatória de quanto? 2. Então, 10 mais 2 é 12. E aí, a gente vai para o próximo sequenciamento, não é? Que é de 12 para 7. Você acha que é soma? Não, né? E a gente já está diminuindo o valor aí, para o próximo termo. Então, se a gente está diminuindo, qual é a operação que está sendo aplicada aqui? É da subtração. Agora, a subtração de quanto? De 12 para chegar a 7 tem que diminuir quanto? 5. Então, mais uma vez, de 10 para 12 somou, então 10 mais 2 é 12. Aí de 12 para chegar a 7, o que ele fez? Diminuiu. Diminuiu quanto? 5, então. 12 menos 5 dá 7. Em seguida, qual é o próximo termo aqui? É de 7 para 9. Aumentou então, né? Então, o que? Quando eu disse ainda agora, quando aumenta, é uma operação do quê? De adição, de soma. Só que aumentou quanto? De 7 para 9, quanto que aumentou? 7, 8, 9. Ainda faz até no dedo. Dá o quê? 2 mais uma vez, né? Então, olha só. Mais 2, menos 5, mais 2. Bora ver se repete essa sequência aqui, porque na progressão ela é sempre assim pela mesma razão. Então, é por isso que a gente tem que avaliar o sequenciamento de cada valor que está aparecendo aqui. Então, bora lá. De 9 para 4, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, diminuiu quanto? Diminuiu 5. Opa, maravilha, né? Então, olha só, a gente já conseguiu identificar a sequência, né? Que é sempre de mais 2, menos 5, mais 2, menos 5. Então, mais outra aqui, bora ver. Para chegar de 4 a 6, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou qual é a operação? Soma, adição. Só que aumentou quanto? 2. Então, olha só. Esse aqui é um sequenciamento, né? Olha só. Mais 2, menos 5, mais 2, menos 5 e mais 2. Então, se a gente conseguiu identificar isso e confirmou todos esses valores embaixo, então a gente deve aplicar esse mesmo sequenciamento para identificar o sétimo e o oitavo. Então, a gente vai multiplicar o mesmo sequenciamento aqui, e em seguida, a mesma sequência. Então, depois do mais 2, qual é que vem? Veio o menos 5. Então, menos 5. E depois do menos 5, vem de novo o quê? O mais 2. Então, olha só, mudando aqui de caneta. Então, vai de 6 para 5, diminuiu. Então, 6 menos 5 é o quê? 1. É bom a gente prestar bem atenção também na questão dos sinais, mas aqui é bom que não interferiu tanta coisa. Então, olha só, o nosso sétimo termo, que é esse que ele quer saber, é 1. E 1 mais 2 é quanto? 3. Então, olha só, qual é o valor do sétimo com o oitavo? Porque na questão ele quer saber quanto é o sétimo termo mais o oitavo termo. Quanto é o sétimo? É 1. E quanto é o oitavo termo? É 3. Então, ele quer uma somatória, né? Então, o que? 1 mais 3 é 4. Então, qual é a alternativa correta dessa questão? É a letra E. Próxima questão do Instituto OCP é essa daqui. Considere uma sequência de números, ou seja, sequência, aquela ideia de progressão, né, que pode ser aritmética ou geométrica. Então, uma sequência de números ímpares. Então, olha só, a gente tem que saber o que são números ímpares. Então, é uma sequência de números ímpares consecutivos, então um logo atrás do outro, iniciada por quê? Pelo número 1. É bom a gente saber isso. E aí, qual é a pergunta da questão? Qual é a soma do quarto termo com o oitavo termo? Você percebe que vai ser do mesmo jeito como a gente fez na questão anterior, só que o que? Lá na questão anterior, ele te deu a sequência, e aqui a gente vai ter que fazer a nossa sequência. Só que ele já deu
todas as dicas, que é o quê? Que são números ímpares e iniciada por prum. Então, a gente tem que saber qual é o valor do quarto termo e do oitavo termo. Então, a gente vai fazer uma sequência, começando do primeiro termo, que vai ser o 1, até o oitavo termo, que a gente tem que identificar qual é essa incógnita. Então, olha só, eu vou fazer aqui um esquemazinho parecido com o da questão anterior. Então, esse aqui vai ser o primeiro termo, em seguida, esse será o segundo, em seguida, esse será o terceiro, posteriormente será o quarto, quinto. Isso aqui embaixo, mais uma vez para lembrar, é só o termo que está sendo indicado, a posição do termo. Então, sexto, sétimo e o oitavo termo. Então, isso daqui é, vamos dizer, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo termo. E aí, o que ele quer saber? Ele quer a somatória de quem? Desse quarto junto com o oitavo, certo? Então, bora lá. Ele diz que a sequência começa pelo número 1. Então, 1 será o nosso primeiro termo. E aí ele fala que são ímpares consecutivos, logo um atrás do outro. E aí você vai ter que saber o que são ímpares, né? Ímpares são sempre aqueles divididos por 1 ou por ele mesmo. E sempre terminando com vários tipos de número. Que é por isso que a gente tem que saber, né? O que é número ímpar, o que é número par. Então, olha só, a gente já começando aqui a nossa sequência, só de números ímpares, que começa com o número 1. Então, o número 1, em seguida a gente vem com o número 3, posteriormente a gente vem com 5, aí depois vem o 7, posteriormente veio o 9, depois do 9 vem qual? 11, e depois do 11 vem o quê? 13, depois do 13 é 15. Só que aqui o legal dessa questão é porque ele não teve, não forçou a gente saber qual é, por exemplo, a razão, alguma coisa assim. A gente sabendo desse conhecimento do que é número ímpares, que sempre termina em 1, 3, 5, 7, ou ele é divisível por ele mesmo, só por 1. Então, esses conhecimentos é importante, né? São conhecimentos, por exemplo, adquiridos quando é ensinado, lógico, né, nas escolas, desde o nosso, acho que fundamental e médio. Então, é por isso que a gente tem que prestar bem atenção nesse tipo de situação, porque olha só, ela é bem simplesinha, mas se a gente não tiver calma e atenção, a gente pode perder essa questão. Então, olha só, a gente já fez o nosso sequenciamento, né, que é de números ímpares, do primeiro ao oitavo. Então, a gente já descobriu todos os números. Então, o que é que falta? Somar, né? Somar quem? O quarto com o oitavo termo. Então, olha só traduzindo aqui. O quarto termo mais oitavo. Quem é o quarto termo? Cadê? É o número 7. E aí vai somar, né? Aí quem é o oitavo? Desculpa pelo... que tá tudo tortinho aqui. O oitavo é o quê? É o número 15. Então, a somatória vai ser de 7 mais 15. Que quanto é? É 22. Então, qual é a alternativa correta dessa questão? É a letra E. Bom, a nossa próxima questão também de progressão aritmética é essa daqui, olha só. A cartela de um jogo tem 5 campos ocultos, que devem ser raspados em ordem, a fim de se descobrir qual é o prêmio total. No primeiro campo, há o valor de R$20 no primeiro campo. No segundo campo, são R$30. No terceiro, há R$40. No quarto, há 50. No quinto, há 60. Então, olha só, a gente foi dando todo o valor do nosso sequenciamento, né? Que a gente tem que fazer depois na resolução da questão. E aí ele vem posteriormente. A soma desses valores corresponde ao prêmio a ser recebido. Então, que é de quanto? De R$200. Aí, ponto. Caso outra cartela tivesse o primeiro valor igual a R$50, que se os valores fossem aumentando, olha aí, aumentando, progressão, né? Aumentando de 20 em 20. Então, olha só, sempre mais 20, com mais 20, aí depois mais 20, depois mais 20. Isso aí seria o quê? Uma progressão aritmética, porque a gente está falando de somatória de 20. Então, a razão seria 20, né? Aqui é aquele valor constante que sempre está sendo utilizado no cálculo, né? Para saber o termo posterior, né? Ele diz que aqui, que nessa cartela tem o quê? 5 campos. Então, bora lá fazer 5 campos.
Uma, duas, três, quatro, 5. Para, porque eu pensei que fosse. Então, no primeiro campo, ele diz que o valor é de quanto? É de R$ 20. No segundo campo, é de quanto? R$ 30. No terceiro campo, é de quanto? R$ 40. Quarto campo, R$ 50. E aí, por último, que é o quinto campo, né? É de 60. Então, com isso, a gente tem um sequenciamento, olha só, 20, 30, 40, 50, 60. Aí você já faz até um teste, né? Olha só, de quanto em quanto está aumentando, qual seria a razão. Então, enfim, é isso. Daqui seria as primeiras informações. E aí, lembra que a somatória desses valores aqui é o correspondente ao quê? Ao valor do prêmio. E aí ele vem falando, né, que a soma desses valores corresponde ao prêmio ser recebido, que aqui no caso seria 200. Então, isso daqui é a lógica da questão aqui, é isso traduzido. Então, assim, caso outra cartela tivesse o primeiro valor igual a 50 e seguida aumentando de 20 em 20, qual seria o valor total, né? Então, seria o valor total. Então, mais uma vez, né? Bora traduzir para essa pergunta que ele quer. O número de campos seria o mesmo. Então, olha só, são 5 campos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 campos. E a somatória dela aqui que a gente quer saber, né? Qual seria o valor total desse prêmio. Então, olha só. O primeiro valor seria de quanto? De R$ 50. E aí vai só aumentando, né? Então, 50 mais 20, aí esse aqui mais 20, aí mais 20, aí mais 20. Então tá, bora lá. A razão é 20, então sempre vai somar 20, porque ele diz aqui aumentando de 20 em 20. Então, 50 mais 20 é 70. 70 mais 20, 90. 90 mais 20, 111. 111 mais 20, 130. Então, mais uma vez aqui, olha só, 50, 70, 90, 110, 130. Por quê? Vai aumentando sempre o quê? De 20 em 20, que é isso que ele vai falando, né? E aí, ele quer saber o valor da somatória disso aqui. Então, a gente vai ter que somar tudinho isso daqui. Olha só, 50, 70, 90, 110, 130. Para saber o valor total do prêmio. E aí, a gente somando tudo isso daqui dá o valor de quanto? De R$ 450. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra E. Então, para finalizar já esse vídeo, eu trouxe mais uma questão aqui também de progressão, só que aritmética. Então, olha só, considere a sequência, mais uma vez, né, de quê? De 11 números. Então, olha só, ele trouxe aqui a sequência. Então, ele pergunta, qual é o termo central da sequência? Então, a gente tem que saber essa sequência todinha, só que ele diz de quantos números? 11, né? Então, 11 números, e aí, no final, a gente tem que saber qual é o termo central. Então, olha só, vou fazer de novo aquela sequência para a gente traduzir essa questão, né? Então, olha só, a gente tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º e 11º. Aqui. Então, isso aqui seria a nossa sequência. Então, bora lá. Ele começa aqui com o quê? Com menos 11, em seguida vem com menos 3, e aí os últimos é o quê? 61, e o outro é 69. Então, olha só, a gente consegue observar que ela começa aqui negativo e posteriormente termina como positivo, né? Então, como a gente tem que fazer essa solução aqui? A sequência sempre tem isso, né? A gente tem que identificar por quanto enquanto está aumentando, por quanto enquanto está diminuindo. Então, é isso, né? A progressão aritmética é diferente da geométrica, que lá na geométrica já mexe com outras operações, né? Que é a multiplicação e a divisão. Então, olha só, de menos 11 para menos 3, quanto é que você acha que seria? Seria aumentar ou diminuir? Por isso que é importante a gente ver também os sinais, porque de acordo com os sinais,
há sempre uma solução diferenciada, né? Por exemplo, sinais iguais, sinais diferentes, o que que faz? Então tá. Então de menos 11 para chegar a menos 3, ele teve que somar. Então ele somou quanto? Somou 8. Então, só repetindo, né? De menos 11 com mais 8 é o quê? Menos 3. Então tá. A gente continua aqui nessa mesma ideia. Vamos ver, ver se está certo, né? Utilizando sempre essa razão aqui de mais 8. Então tá. A gente vai colocar esse menos 3 com mais o quê? Mais 8. Então, menos 3 com mais 8 dá quanto? Dá 5. Então, bora continuar usando esse mais 8 para ver se a gente consegue chegar nesses números aqui, de 61 e 69. Então, mais 5 mais 8 dá quanto? 13. Aí, de novo, né? Mais 8. 13 mais 8 dá 21. Aí, de novo, mais 8. 21 mais 8, 29. Em seguida, de novo, mais 8. Mais 8 dá quanto? Dá 37. 37. Mais 8. Mais 8 dá quanto? 37 mais 8 dá 45. 45 de novo, mais 8 dá o quê? 45 mais 8 dá 53. Aí, bora tirar nossa prova dos 9, né? Para ver se a gente não teve trabalho à toa aqui. Então, 53 mais 8 dá o quê? 61, né? E 61 mais 8? Confirmou aqui? Confirmou, né? Que era 69. Então, a gente conseguiu identificar a nossa sequência de 11 números, que ele diz aqui. Que começa, olha só, com menos 11, menos 13 e finaliza com 61 e 69. Então, isso tudo aqui é a nossa sequência. E aí ele quer saber o quê? Qual é o termo central, né? Então, como a gente está falando de um número ímpar, que é 11, então o elemento central é sempre o número 1. Um número, quer dizer, do meio. Aí, quando fosse, por exemplo, um par, aí já seriam os dois principais da sequência aqui. Então, olha só. Qual seria o principal daqui, o termo central dessa questão aqui? Seria o número... Peraí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seria o número 29. Porque, olha só, ele tá bem no meio aqui. Tanto que se a gente ver assim, por exemplo, se der para balancear os lados, né? Olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 números. Aí depois dele tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 números, então. Então, olha só, o número do termo central daqui seria o 29. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra B. Então, pessoal, finaliza aqui o vídeo. Qualquer dúvida você pode escrever aí no comentário e bons estudos.